66. Viver em outro mundo. Capítulo 563. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Kristen franziu a testa, e finalmente se decidiu. O senhor não deveria partir apressadamente. Eu peço que você vá comigo para nossa família Uricane. Talvez nós possamos ajudar você com sua troca com os anões. Zawai olhou para Kristen e sorriu. Tudo bem, então eu terei que incomodar a irmã. Certo, meu navio é espaçoso. A irmã quer subir a bordo. Kristen balançou sua cabeça e disse, eu terei que rejeitar o convite do senhor. Nós acabamos de passar por uma grande luta. Eu ainda tenho muitos assuntos para cuidar. Zawai assentiu, e então retornou com Laura e as outras para o seu próprio navio. Depois de chegar no seu navio, Zawai ordenou 6 navios de batalha irem para a Ilha Dourada. Ao mesmo tempo, ele também informou Kun sobre sua chegada para que ele possa acolhê-los. Depois de completar isso, Zawai e os outros entraram no espaço. Quando eles se sentaram, Zawai olhou para Laura e disse, parece que passar pelo problema de dar uma ajuda valia a pena. Se a família Uricane realmente nos ajudar no nosso assunto com os anões, então nossa viagem será muito mais fácil. Laura assentiu e disse, isso é verdade. O Império Buda é muito rigoroso com relação à Montanha dos Anões. Se alguém do nosso status entrar em contato com os anões, então definitivamente chamaria sua atenção. Aqueles companheiros do Império Buda parecem pensar que os anões são seus ferreiros pessoais. Se nós formos diretamente até os anões, nós podemos entrar em grandes problemas. Zawai franziu a testa. Os grandes nobres do continente realmente não têm nada a dizer sobre isso. Como eles podem apenas deixar o Império Buda monopolizar o negócio da raça anã? Laura sorriu e disse, como eles não poderiam ter uma opinião. Acaba que mesmo se o negócio dos anões for muito lucrativo, aquelas famílias não querem ofender o Império Buda. O Império Buda também tem métodos de lidar com aqueles que querem entrar em contato com os anões. De fato, é muito simples. Eles apenas suprimiriam os negócios daquela família no Império Buda, causando enormes perdas para aquela família. Zawai encarou. Ele não pensou que o Império Buda faria isso. No entanto, ele reconheceu que com tamanha importância colocada nos produtos anões, não haveria maneira para os outros nobres colocarem suas mãos nisso. Trocar seus negócios existentes no Império Buda por uma transação com os anões não vale a pena. Litsi sorriu e disse, não somente isso, o Império Buda também pode estar falando para os anões que sobre quão maliciosos os mercantes das outras nações são. Neste ponto, os anões já teriam estado convencidos que além do Império Buda, os outros eram simplesmente vigaristas. Portanto, tornando mais difícil para os outros impérios trocarem com eles. Zawai sorriu e disse, isso fará a viagem ao Império Buda muito mais interessante. Parece que o material de ferro anão é realmente fantástico. Senão, o Império não seria tão decisivo sobre o controlar. Laura assentiu e disse, realmente é. Com o mesmo tipo de arma e o mesmo ferro, ferreiros humanos não poderiam se comparar aos anões. Espadas humanas podem quebrar depois de uma guerra, enquanto as espadas dos anões podem durar 5, para não mencionar quão afiadas as espadas dos anões são. Confiando nos produtos feitos por anões, o Império Buda conseguiu atingir seu status atual. Megan também assentiu, eu costumava ver uma adaga de aço feita por anões no escritório do meu pai no passado. A adaga não era muito linda, nem era atraente, mas era muito afiada, melhor do que aquela feita por um ferreiro humano sênior. Se você pegar uma adaga feita por um humano e cortar com uma feita por um anão, a adaga humana com certeza quebraria em 2. Zawai assentiu, então isso mostra quão bom as adagas dos anões são. Mas eu quero saber como se compararia a algo feito pela máquina de processamento. Laura balançou sua cabeça e disse, eu temo que as adagas dos anões sejam mais fortes. Elas são feitas à mão, repetidamente temperada, então elas devem ser especiais. Zawai concordou. Então ele olhou para Laura e disse, eu vou escrever uma carta para o vovô Kun mais tarde, dizendo-lhe tudo sobre o que acabou de acontecer. Eu acho que seria melhor para o sogro e os outros saberem sobre isso, para que eles possam fazer preparações apropriadas. Megan assentiu, certo,
Mas a igreja não estaria evitando o Império Rosé por enquanto. Eles estariam cortejando a morte se eles fizerem isso. O ódio pela igreja agora atingiu seu auge. Mesmo os plebeus estão em oposição a eles. Seria muito difícil para a igreja retornar ao Império. Zhao Ai sorriu e disse, não importa o que, estar preparado é sempre bom. Ao mesmo tempo, eu também quero ver como a família Uricane reage neste incidente. Se a família Uricane não espalhar isso, então nós seríamos os únicos a fazer isso. Nós vamos arrastar a dinastia das ondas do oceano junto também. Deixe aquelas pessoas da igreja radiante recuar ainda mais. Laura assentiu e disse, isso também é bom. A igreja radiante sempre esteve tramando algo, é muito irritante. Mesmo se eles forem fortes, nós devemos apenas nos livrar deles. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, isso não será uma boa ideia. Se nós removermos a igreja, o alvo do continente seria mudado para nós. Isso faria as coisas muito mais problemáticas. A força que nós temos mostrado é apenas a mesma que os grandes nobres, que ainda é aceitável para eles. Mas se nós mostrarmos uma além de suas expectativas, então eu temo que eles se uniriam para lidar conosco. Litsi suspirou. Isso é verdade. Eu não entendo como as pessoas do continente pensam, mas para mim, nossa situação atual é muito boa. Pelo menos ninguém vem nos intimidar. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, o que eu gostaria de atualizar o espaço o mais cedo possível para que nós não precisemos temer ninguém. Além disso, nós também podemos usar muitos cenários. Quando nós ficarmos entediados, nós podemos simplesmente explorar um novo cenário. Isso seria muito bom. Alguém poderia claramente ver o olhar de antecipação nos rostos de Litsia das outras. Zhao Ai tinha lhes mostrado diferentes cenários na loja do espaço, e aqueles cenários eram realmente muito belos. O grupo continuou conversando no espaço por um tempo antes de deixar cair prestar atenção na situação do lado de fora. Se Kristen fosse vê-los, Cair imediatamente os avisaria. Mas por agora, eles secretamente retornaram para a fortaleza da Montanha de Ferro. Quando Zhao Ai foi para a pradaria antes, ele também estava planejando pegar seus 100.000 escravos. No entanto, ele não esperava o tanto de dano que os touros Hércules haviam sofrido. Agora que eles precisavam recuperar sua força, ter aqueles escravos eram indispensáveis. Portanto, Zhao Ai escolheu apenas deixá-los ali por um tempo. Afinal, ele ainda tinha seus 100.000 escravos, então realmente não era uma grande coisa. Além disso, ele também decidiu pegar outros 100.000 escravos de Ren. Zhao Ai acreditava que eles seriam entregues logo. A situação na fortaleza da Montanha de Ferro era muito normal. Embora fosse impossível para os escravos tanto ter uma cultura plebeia, mas um dia eles terão. Então eles eram muito obedientes. Se aqueles 100.000 escravos fossem desobedientes, o gerenciamento de Zhao Ai teria muitos problemas. Mas felizmente, os escravos se comportaram. Karen ainda estava zumbindo ao redor das máquinas todo dia, ao ponto onde Laura estava agora reclamando sobre isso para Zhao Ai. Desta vez, Zhao Ai foi ver como os escravos estavam indo, e eles estavam indo muito bem. A maioria das terras alocadas já foram plantadas. Mas Zhao Ai lhes disse que esse será o único ano onde ele forneceria sementes para plantar. No ano seguinte, eles estariam livres para plantar o que quisessem. Zhao Ai também estava planejando comprar algumas sementes no espaço e vender para os escravos, usando grão como troca. Eles ficaram um dia na fortaleza da Montanha de Ferro. Na manhã seguinte, Kristen enviou alguém para notificar Zhao Ai. Depois de alguns reparos simples, seu navio agora estava pronto para partir. Sua viagem então se seguiu muito suavemente. Eles não encontraram nenhum inimigo ao longo do caminho. Todos os mercantes que eles encontraram gritaram em cumprimentos. Uma pessoa tem que reconhecer quão bem recebida as pessoas da família Uricane era. Houve vários casos onde navios das outras famílias descobriram quão maltratado o navio da família Uricane estava e pensaram que ele foi atacado. Então eles pararam e visitaram Kristen. Eles queriam saber quem atacou a família Uricane. Ao mesmo tempo, essas pessoas também estavam muito entusiasmadas quanto a Zhao Ai. Zhao Ai não estava esperando-os ser tão acomodados, mas depois de pensar sobre isso por um tempo, ele finalmente entendeu. Todas essas pessoas eram gentis com ele por causa da Ilha Dourada. A Ilha Dourada agora era o porto de troca mais famoso do continente. As pessoas foram lá por causa da segurança de suas transações, as taxas baixas,
bem como produtos baratos em comparação com os outros locais. Mais importante, haviam muitos mercantes que foram perseguidos por piratas e foram para a Ilha Dourada se esconder, mas aqueles piratas não ousaram se mover contra eles. Isso fez os mercantes preferirem se envolver com a família Buda. Zhao Ai naturalmente retornou o entusiasmo dessas pessoas. Ele trocou presentes com eles e conversou com eles por um tempo, dando a Zhao Ai algum entendimento especial sobre esses nobres das outras nações. Zhao Ai agora estava nos mares do Império Lion. Mercantes indo e vindo aqui eram a maioria da dinastia das Ondas do Oceano e do Império Buda. Navios do Império Aksu raramente eram avistados. O mesmo era verdade para navios do Império Rosen. Isso era normal. Agora que o Império Aksu ainda estava sob recuperação, haviam poucos mercantes que viajavam de lá. Por outro lado, a relação entre o Império Rosen e o Império Lion não era muito bom. Portanto, era normal para os navios do Império Rosen evitar essa região do mar. Mas Zhao ainda não encontrou nenhuma obstrução no Império Lion. Seja a família Uricane ou a família Buda, os dois eram famílias poderosas no continente. Mesmo se o relacionamento entre o Império Rosen e o Império Lion não fosse bom, ninguém queria ofender desnecessariamente as famílias Buda e família Uricane. Depois de cerca de meio mês de navegação, Zhao Ai e os outros finalmente entraram nos mares do Império Buda. Mas eles ainda estavam muito longe do território da família Uricane. Eles ainda precisariam velejar por 5 dias antes de chegarem. Viver em outro mundo. Capítulo 564. Dentro da região marítima do Império Buda, a viagem com as pessoas da família Uricane seguiu suavemente também. No Império Buda, não havia quase nenhuma razão para ofender a família Uricane. As pessoas da família Uricane não estavam interessadas em influência. As pessoas do Império Buda eram muito amigáveis com eles porque eles não estavam se esforçando por poder nem lucro. A família imperial também gostava de casar com a sua família, o que fez os outros nobres tratá-los muito bem. Poderia-se dizer que a família Uricane era o pessoal mais aceito no Império Buda inteiro. Entretanto, Kristen não estava com humor para pensar sobre tudo isso agora. O grupo estava atualmente entrando no maior rio do Império Buda, o Rio do Cavalo de Guerra de Ferro. De acordo com a lenda, o imperador fundador do Império Buda conseguiu obter a aprovação da besta mágica única, um cavalo de guerra de ferro, neste rio. Com o cavalo como sua montaria, ele conseguiu fazer muitas conquistas e finalmente estabeleceu o Império Buda. Depois de tomar seu assento como imperador, ele imediatamente mudou o nome do rio para Rio do Cavalo de Guerra de Ferro. O território da família Uricane estava ao longo de um ramo desse rio, dentro de uma área montanhosa. A montanha não tem nenhum minério, e sua terra não era fértil. Pode ser dito que esse território era o pior no Império Buda. Contudo, mesmo depois de manter esse território por milênios, a família Uricane nem mesmo tentou expandir um passo, nem procurou ajuda de outros. A família somente confiou nos seus membros de família para escavar as áreas montanhosas e fazer campos escalonados dos quais arroz de bambu, árvores do óleo, e vegetais verdes foram plantados. Eles estavam vivendo em algo como um paraíso mundano. Nos olhos dos outros nobres, isso pode ser um exemplo de não fazer progresso. Entretanto, a família Uricane parece gostar de viver desse jeito. Eles estavam vendendo muito arroz de bambu, produtos de óleo e também vegetais, mas não vegetais mágicos. Isso fez seu lucro anual muito menor do que os outros nobres, mas isso ainda podia satisfazer a família. Mas como muitos anos se passaram, a família Uricane ainda era uma grande família. Outras famílias ascenderam ao topo, outros caíram na depravação, mas a família Uricane ainda permaneceu a mesma. Eles apenas viveram suas vidas dia a dia pacificamente, como eles fizeram desde o começo. Isso deixou as pessoas sem palavras quando discutiam isso. No entanto, se você pensar que a família Uricane era fraca, então você não poderia estar mais errado. Por causa do seu atributo de vento inato, a família tinha muitos especialistas dentro de seus membros. As outras famílias podem ter especialistas do 7º e 8º nível como seus anciãos externos, extraindo respeito e recursos a fim de fazer sua força crescer. Mas era diferente com a família Uricane. Alguém pode ver um fazendeiro nos campos, cuidando de suas plantações, só para descobrir que a pessoa era um especialista do 8º nível. Você pode mesmo ver alguém pacificamente cortando madeira, mas na verdade, tinha força de um 7º nível. Não havia outras famílias no Império Buda que eram como a família Uricane.
Os valores centrais da família Uricane são baseados em ser bom para outros. Eles tinham ajudado muitas famílias no Império Buda antes, fazendo a nobreza do Império Buda inteiro grata a eles. Uma pessoa poderia dizer que no Império Buda, a família Uricane era a família mais destacada em termos de agenda política. Quando a Igreja Radiante estava no seu mais forte, eles queriam suprimir a família Uricane por causa da sua inconformidade. Mas quando eles vieram fazer isso, eles descobriram que eles não eram capazes de fazer nada. A família Uricane não tem nenhum negócio além do seu arroz, óleo e vegetais. E essas coisas eram suprimentos diários, então eles realmente não podem ser suprimidos. E quando a Igreja Radiante quis usar outras maneiras de lidar com eles, os nobres do Império Buda discordaram. No final, a Igreja Radiante só pôde recuar um passo. Embora Zhao Ai tivesse algum entendimento da família Uricane, no final, ele não era uma pessoa do Império Buda. Seu entendimento da família Uricane era apenas baseado em algumas escrituras no papel. Como ao prestígio atual da família Uricane, Zhao Ai não tem quase nenhuma pista. Depois de navegar por 3 dias no Rio do Cavalo de Guerra de Ferro, eles finalmente navegaram em um corpo d'água ramificado de água conhecido como Lago Desabrochar da Flor. No leste do Lago Desabrochar da Flor, um pier de pedra podia ser visto. Esse pier era o pier pessoal da família Uricane. Ao mesmo tempo, o Lago Desabrochar da Flor também era parte do território da família Uricane. Depois que os 2 navios pararam no pier, Zhao Ai descobriu que havia muitas pessoas presentes. As pessoas liderando era um velho homem usando uma veste azul. As vestes desse velho não era magnífica nem luxuosa. A veste parecia como vestes que magos de nível baixo costumavam vestir. Não tem nenhuma qualidade especial nela. O cabelo da pessoa velha era branco. Ele tinha um rosto enrugado que o fez parecer como um velho mago que tinha 0 conquistas em sua vida. No entanto, Zhao Ai não se atreveu a desprezar essa pessoa. Embora o velho parecesse fraco, a intuição de Zhao Ai estava lhe dizendo que ele era um especialista. Depois de abaixar a prancha de bordo, Zhao Ai, junto com Laura e as meninas, desceram de seu navio. Kristen também desembarcou do seu próprio navio. Naturalmente, Kristen já tinha enviado uma mensagem para o velho homem, o informando sobre o que aconteceu, bem como da presença de Zhao Ai. Kristen foi até o velho homem e fez uma saudação. O velho sorriu gentilmente para ele e disse: "Bom. É bom que você tenha voltado em segurança. Eu te disse para não ir, mas você insistiu. Certo, não vamos negligenciar os convidados." O velho homem se virou para olhar para Zhao Ai. Zhao Ai não negligenciou suas maneiras quando ele se curvou e disse: "Patriarca da família Buda, Zhao Ai, cumprimento o ancião." O velho sorriu fracamente e retornou a reverência antes de dizer: "Júnior Ricane, cumprimento o patriarca Zhao Ai." Zhao Ai rapidamente respondeu e disse: "Ancião não deve ser educado demais. Você é velho o bastante para ser meu avô. Não precisa me dar uma reverência, eu não mereço." O velho Juno olhou para Zhao Ai e sorriu fracamente. "Patriarca Zhao Ai resgatou minha neta. Esse é um grande serviço para minha família Uricane. Isso é o bastante para merecer uma reverência." Zhao Ai sorriu. "O ancião é educado demais. Eu apenas fiz isso por causa da coincidência, então eu ajudei um pouco. Realmente não é uma grande coisa." Juno sorriu um pouco. Ele não queria insistir demais neste tópico. Então ele disse: "Já que o senhor veio até minha família Uricane, então nós iremos mostrar a nossa hospitalidade." Juno mudou como ele endereçou Zhao Ai de patriarca para senhor. Parece que seu relacionamento deu um passo mais perto. Zhao Ai também notou a mudança de como ele foi adereçado. Ele sorriu e disse: "Eu vou ter que incomodar o ancião." Então o grupo deixou o pier e se aproximou de algumas carruagens. As carruagens eram muito comuns, algo que mesmo mercantes não montariam. Mas pela aparência dos membros da família Uricane, parece que eles já estavam acostumados. Zhao Ai agora estava muito curioso sobre as pessoas da família Uricane. Ele não esperava que existisse uma velha família milenar como essa. Isso fez Zhao Ai pensar sobre quão grande seria se ele tivesse nascido em tal família. No entanto, seu destino estava na direção oposta. Depois que o grupo subiu na carruagem, ela imediatamente foi na direção das profundezas do território da família Uricane. Isso mostrou a Zhao Ai que o território da família Uricane era uma região montanhosa, nenhuma terra plana podia ser vista.
A estrada em que eles estavam passando eram todos percursos montanhosos pavimentados com pedras. Zhao Ai olhou para o exuberante arroz de bambu e árvores do óleo nas montanhas. Então ele se virou para Laura e disse: esse local é realmente bom. Muito melhor do que as terras negras. Laura sorriu e disse: seu estilo de vida é realmente surpreendente. Eu não achei que haveria uma velha família milenar que é desse jeito. Eu costumava ouvir como a família Uricane vivia, mas eu realmente não esperava ser desse jeito. Depois de atravessar duas montanhas, sua carruagem parou. Zhao Ai não desceu da carruagem de imediato. Ele estava ocupado olhando para a cena. Essa aldeia não era diferente das aldeias que eles tinham visto nas duas últimas montanhas. Casas de pedra com um pátio murado de pedra, do qual várias árvores frutíferas estavam crescendo. Cães podiam ser vistos correndo ao redor da vegetação e guinchos de porcos podiam ser ouvidos. É uma aldeia na montanha típica que uma pessoa pode ver em qualquer lugar. No entanto, essa típica aldeia da montanha era realmente a residência do patriarca de uma das grandes famílias mais famosas no continente. Essa cena fez Zhao Ai olhar atordoado. Neste momento, pessoas puderam ser ouvidas caminhando na direção da carruagem. Isso fez Zhao Ai se recuperar quando ele levou Laura e as outras para descerem. Juno também tinha chegado na carruagem de Zhao Ai enquanto ele sorria. Senhor Zhao Ai, é aqui onde eu vivo. É bastante rudimentar. Eu espero que você não fique ofendido. Zhao Ai rapidamente respondeu: esse é realmente um local muito bom. Eu terei que incomodar o ancião para cuidar de mim. Juno sorriu fracamente e levou Zhao Ai para dentro do pátio. Kristen também estava seguindo os de trás, enquanto os outros voltavam para suas próprias famílias. Após entrar no pátio, Zhao Ai pôde ver outra pessoa velha, bem como duas crianças correndo ao redor como loucas. Kristen entrou no pátio e imediatamente correu para a pessoa velha quando ela se levantou. Vovó, eu senti sua falta. A velha mulher olhou para Zhao Ai e então de volta para Kristen quando ela disse: boa garota. Certo, vá convidar os hóspedes para dentro. Zhao Ai olhou para essa velha mulher e imediatamente soube que ela era uma especialista também, no mínimo 7º nível. Zhao Ai não tinha visto um mago do 7º nível como essa velha mulher antes. Além disso, ela era a esposa do patriarca de uma velha família milenar. Neste momento, Zhao Ai também entrou na sala com Juno. A sala de estar era bastante grande. Quando ele entrou, ele pode ver cadeiras e mesas de madeira dentro, parecendo que elas já eram antiguidades. Os itens dentro exalavam uma aura profunda e serena. Depois que o grupo se sentou, Kristen pegou algo para beber. Então Juno olhou para Zhao Ai e sorriu. O patriarca Zhao Ai não está muito familiarizado com um local rude como esse. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: nem um pouco, eu estou muito acostumado. Um ano atrás, eu vivia em uma condição similar. Até mesmo muito pior do que aqui. Mesmo o local que eu estou vivendo agora não é muito melhor do que isso. Juno sorriu e disse: nossa família Uricane tem vivido desse jeito pelo tempo que eu consigo me lembrar, então nós já estamos acostumados. Certo, eu ouvi que a proposta do patriarca Zhao Ai desta vez era contatar os anões. Eu estou correto? Zhao Ai assentiu e disse: eu vim fazer algumas trocas com os anões. Mas eu estou muito pouco familiarizado com o local, bem como as pessoas aqui. Eu terei que pedir ajuda ao ancião. Juno sorriu e disse: o patriarca não precisa ser educado. Você resgatou Kristen, tal grande gentileza precisa ser reembolsada. Se eu puder ajudar você mesmo que um pouco, então eu ficaria muito feliz. Zhao Ai sorriu e disse: o ancião é realmente educado demais. Eu sinto bastante desconforto recebendo esses comentários de uma pessoa respeitável como você. Juno apenas sorriu e disse: certo, não precisa falar sobre isso. Eu tenho que pedir para o patriarca Zhao Ai ficar aqui por alguns dias, já que eu vou precisar organizar esse assunto. Depois que eu cuidar disso, eu acompanharei pessoalmente você até a Montanha dos Anões. Eu acredito que aqueles velhos anões ainda me dariam alguma face. Zhao Ai olhou atordoado antes de imediatamente dizer: eu ousei causar ao patriarca muitos problemas, eu terei que me desculpar profundamente. O velho homem acenou sua mão e disse: não é grande coisa. Acontece de eu ter vários bons amigos entre os anões. Patriarca Zhao Ai não precisa ser educado demais. Certo, eu vou ter que pedir ao patriarca Zhao Ai para descansar no seu quarto primeiro. Em um momento, eu estarei convidando você para o jantar. Zhao Ai obedeceu,
E então ele levou Laura e as meninas para fora. Depois de sair da casa, eles viram que Kristen já estava ali esperando por eles. Entretanto, Kristen era muito diferente comparada à primeira vez que eles se conheceram. No passado, Kristen estava usando um vestido longo, com seu cabelo levemente despenteado. Mas a atual Kristen estava agora usando roupas comuns. Ela também tinha seu cabelo em uma trança. Ela parecia como uma adorável vizinha. Kristen fez uma pequena saudação para Zawai. Patriarca Zawai, por favor venha comigo. Então ela levou Zawai para uma construção próxima. Depois de chegar na construção, Kristen virou sua cabeça para Zawai e disse: Patriarca, esse é o local que o avô organizou para você. Parece bastante simples. Nós esperamos que o patriarca não fique ofendido demais. Zawai entrou na sala. Não era tão grande. O interior era dividido em dois, a sala de estar e o banheiro. Se alguém olhasse cuidadosamente, a pessoa poderia ver que a sala estava impecavelmente limpa. Zawai virou sua cabeça para Kristen e então disse: Irmã Kristen é educada demais. Esse local é muito bom, é muito do meu agrado. Muito obrigado mesmo. Kristen sorriu e disse: O patriarca é muito educado. Então eu estarei deixando o patriarca aqui para que você possa descansar. Se o patriarca precisar de algo, não hesite em me dizer. Zawai assentiu, então Kristen se virou e partiu. Meg e as outras também entraram e avaliaram a casa. Laura sorriu e se virou para Zawai. Irmão Ai, eu não achei que a família Uricane estaria vivendo tão humildemente. É realmente estranho demais. Zawai sorriu e disse: Eu também não pensei que a famosa família Uricane teria esse tipo de estilo de vida, completamente fora das minhas expectativas. Com quão forte eles são, eles ainda escolheram viver essa vida. Eles têm a minha maior admiração. Laura sorriu e disse: Eles realmente fazem pessoas os admirar. Mas eu sinto que a nossa situação é bastante familiar ao da família Uricane. Nós temos a força para governar uma nação, mas nós escolhemos viver nossa vida atual. Talvez nós estejamos perseguindo a mesma vida que eles. Viver em outro mundo. Capítulo 565. Laura e as outras entenderam Zawai agora. Zawai era uma pessoa com pequena ambição. Se ele não fosse obrigado a atualizar seu espaço, eles não teriam atingido seu status atual. Neste momento, uma voz foi ouvida do pátio. Zawai então permitiu Megan abrir a porta. O que eles viram foram pessoas vindo do pátio. Haviam duas pessoas de meia idade e dos seus lados estavam dois homens de aparentemente 20 anos. Kristen estava parada entre as duas pessoas de meia idade, agindo como uma criança mimada. Zawai deduziu que essas duas pessoas podem ser parentes de Kristen. Com certeza, quando Kristen viu Zawai abrir a porta, ela imediatamente falou algumas palavras para o casal. Os dois olharam para Zawai, se aproximaram e juntos eles disseram: Nós agradecemos ao patriarca Zawai por salvar a vida da nossa filha. Por favor, aceite nossa gratidão. Zawai rapidamente retornou o gesto e disse: Este não usaria, foi apenas uma pequena ajuda. Neste ponto, Juno veio quando Zawai estava falando com os parentes de Kristen. Ele sorriu fracamente e então disse: É bom que vocês estejam de volta. Vamos convidar o patriarca Zawai para uma refeição. O pai de Kristen imediatamente assentiu e então virou sua cabeça para Zawai e fez um gesto com sua mão. Por favor, aceite o convite da nossa família Uricane. Patriarca Zawai, senhoras, por favor. Zawai obedeceu, e então levou Laura e as outras enquanto ele seguia a família Uricane para a sala de jantar. Embora a casa de Kristen não fosse um castelo e seu quintal não fosse grande, eles ainda tinham um lugar especificamente usado para jantar. No entanto, a mobília não estava à altura com a dos outros grandes nobres. As cadeiras e mesas pareciam ter sido usadas por muitos anos. Embora fosse muito melhor do que as casas de plebeus, mas era muito pior comparado aos nobres. Juno estava ali esperando por Zawai e os outros na sala de jantar. Depois que o grupo se sentou, a esposa de Juno imediatamente serviu os pratos. Depois de ver os pratos, Zawai não pôde deixar de sorrir. Essa família Uricane com certeza é interessante. Eles escolheram viver esse tipo de vida na aldeia. Eles viveram com velhas mobílias comuns, e a maneira deles receberem seus convidados era a mesma como as pessoas do campus receberam. Quando os nobres comem refeições, eles geralmente escolheriam comida relativamente boa, quanto mais cara melhor. Mas pessoas do campo eram diferentes. Vegetais,
peixes e carne já eram boa comida. A família Urricane parece incorporar essa filosofia também. Essa foi a primeira vez que Laura e as outras tinham esse tipo de comida, então elas ficaram muito curiosas. Por outro lado, Zhao Ai não estava. Ao invés disso, o que ele sentiu era afeto. Na Terra, ele tinha comido refeições como essa toda vez. Juno repetidamente ofereceu os pratos para Zhao Ai, e Zhao Ai não o rejeitou. Ele comeu a refeição enquanto conversava com Juno. A refeição foi muito relaxada e confortável. Zhao Ai descobriu que o pessoal da família Urricane era muito agradável de conversar. Além disso, eles não falam como outros nobres. Você não precisava se preocupar sobre suas palavras, temendo ofendê-los. Eles também não vão sondar seu antecedente. A família Urricane só queria conversar sobre atividades diárias. Depois de ter comido sua refeição, o grupo foi para a sala de estar e se sentou. A mãe de Kristen serviu algo para beber. Kristen e as senhoras, bem como a avó de Kristen, deixaram a sala, deixando apenas Zhao Ai e Juno dentro. Depois de tomar a bebida, Zhao Ai olhou para Juno e disse: Ancião, eu apenas quero perguntar. O que você quer fazer sobre o assunto recente? O assunto recente que Zhao Ai quis dizer era naturalmente o ataque a Kristen. Ele queria saber como Juno queria lidar com isso. Se Juno não quisesse fazer um movimento, então não haveria necessidade de Zhao Ai tocar na igreja radiante. Caso contrário, se ele fizer um movimento dessa vez, clamando que a igreja radiante atacou Kristen, mas a família Urricane não o apoiar, então ele seria colocado em uma posição estranha. Se a família Urricane quisesse lidar com a igreja radiante, então Zhao Ai podia ajudar, revelando esse assunto para o continente inteiro, fazendo as pessoas levantarem sua vigilância. Depois que Juno ouviu Zhao Ai, seus olhos imediatamente brilharam quando ele disse: O senhor quer dizer o ataque a Kristen? Eu ainda não tenho certeza, mas é certeza de que eu não vou deixar esse assunto ir. O senhor Zhao Ai também deve entender que mesmo se o Império Buda temesse ser controlado pela Igreja Radiante, a suprimindo, a Igreja ainda tem sua presença dentro do Império. Se nós lidarmos com eles agora, eles definitivamente lutariam de volta. E isso não seria bom. Zhao Ai assentiu, ele sabia que Juno estava certo. Vendo Zhao Ai assentir, Juno continuou: Portanto, eu quero espalhar esse assunto por enquanto, deixando todo mundo ficar alerta contra a Igreja Radiante. Eu acho que enquanto o continente souber sobre isso, então eles definitivamente pensariam em maneiras de lidar com a Igreja Radiante. Zhao Ai assentiu novamente e então disse: Essa ação também é boa. Lidar com a Igreja Radiante não poderia ser feito em um único dia. Se o ataque da Igreja Radiante em Kristen fosse espalhado, as pessoas certamente temeriam a Igreja. No futuro, seria muito mais difícil para a Igreja atacar cada pessoa. Além disso, grandes nobres também começariam a suprimi-los ainda mais. Logo, a Igreja Radiante não seria capaz de tomar vantagem de qualquer situação. Juno assentiu e disse: Essa é a única coisa que nós podemos fazer agora. Mas eu também posso garantir que a Igreja Radiante não deixaria nossa família Urricane com apenas isso. Embora nossa família Urricane não tenha inimigos, não significa que ninguém pode nos intimidar. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: O ancião já deve saber sobre a minha inimizade com a Igreja Radiante. Se o ancião precisar de algo de nós, sinta-se livre para enviar uma palavra. Juno riu e disse: Muito bem, se a nossa família Urricane entrar em guerra com a Igreja Radiante, então nós com certeza pediremos ajuda à família Buda. Quando Zhao Ai ouviu as palavras de Juno, ele não pôde deixar de sentir euforia. Juno já tinha visto a família Buda como aliados, e para a família, isso era uma grande coisa. No entanto, Zhao Ai também podia ver que Juno não queria especificamente declarar essa aliança. Mas isso ainda deixou Zhao Ai feliz, ter um potencial aliado já era muito bom. Nos vários dias seguintes, Zhao Ai e as meninas viveram na residência de Juno. Os fazendeiros acordavam muito cedo. Embora Zhao Ai e as meninas não acordassem muito tarde, eles ainda eram muito piores do que eles. Além disso, desses vários dias passados, Zhao Ai também entendeu que a performance da família Urricane para com ele não era deliberadamente feita. Isso era porque Zhao Ai ficou na residência de Juno. Ele podia ver que o arroz de bambu sendo plantado era muito bem cuidado. Os outros fazendeiros que estavam ao redor da residência de Juno também cumprimentavam Juno todo dia.
Era bastante óbvio que essa era a sua vida diária. Depois de observar por vários dias, Zhao Ai descobriu que a família Uricane era uma família bastante relaxada. Eles parecem não compartilhar uma família em comum, mas apenas seu sobrenome. As pessoas na família geralmente vivem por conta própria. Embora eles tivessem um patriarca, sua autoridade não era tão forte quanto em outras famílias nobres. Todo ano, o patriarca iria coletar taxas, mas essa taxa também seria circulada de volta para a família. Comparado aos outros nobres, a posição do patriarca na família Uricane era mais uma posição de comício do que uma posição de poder. Entretanto, se alguém dissesse que a família Uricane era dispersa, então eles também estariam muito errados. A família Uricane ainda tinha sua fé no deus do vento, e cada pessoa era completamente devota à crença. Embora eles vivam separadamente, uma vez que uma cerimônia era requisitada, todos eles entravam como um. Eles eram mais sólidos do que qualquer família nobre normal. Zhao Ai morou por 5 dias na residência de Juno. E ele gastou esses 5 dias principalmente ao ar livre. Ele estava andando ao redor de toda a montanha e olhando para o arroz de bambu, bem como árvores do óleo. Ele também conversava com os aldeãos e veio a conhecê-los pelo nome. Com relação às ações de Zhao Ai, Juno não pôde deixar de ficar surpreso. Juno também ouviu sobre o antecedente de Zhao Ai. Ele era um playboy desde jovem, mas quando sua família sofreu um desastre, ele subitamente teve um encontro fortuito e conseguiu tornar a família Buda no que é hoje. Contudo, Juno também pensou que Zhao Ai não sabia sobre os hábitos e costumes de uma aldeia. Afinal, Zhao Ai viveu em uma grande cidade no passado. Ele podia sair pelo menos uma vez por ano. Mas essa uma vez só podia ser sobre negócios, ou para lutar contra outra pessoa. Para ele ser capaz de se sentir confortável em uma aldeia deveria ser impossível se ele não vivesse em uma no passado. Então como ele estava tão familiarizado com isso agora? Zhao Ai estava obviamente acostumado a isso. Além disso, parece que ele tem vivido em uma aldeia na maior parte da sua vida. Isso deixou Juno confuso. Na verdade, o que deixou Juno mais surpreso era a conduta das esposas de Zhao Ai. Com suas identidades, Juno sempre pensou que eram senhoras delicadas, assim como princesas. Comparado aos seus arranjos de vidas anteriores, essa aldeia estabelecida pela família Uricane era muito simples e rudimentar. No entanto, Laura e as outras estavam agindo bem normal. Elas podem realmente se mover por conta própria. Elas também não estavam muito curiosas sobre plantações como arroz de bambu ou árvores do óleo. De fato, era o oposto. Elas sabiam muito sobre arroz de bambu e árvores do óleo, e isso era muito surpreendente para o velho homem. Embora Juno estivesse muito surpreso com o grupo de Zhao Ai, ele não tentou sondá-los ou perguntar. Nos dias recentes, Zhao Ai também não estava falando sobre o assunto com os anões, ou sobre os assuntos da família Buda e a igreja radiante. Zhao Ai parecia gostar da sua situação atual. Alguém poderia ver a satisfação e alegria refletindo no seu rosto. 5 dias se passaram num piscar de olhos. E na manhã do dia seguinte, Zhao Ai e os outros se levantaram cedo, pentearam seu cabelo, e lavaram seu rosto antes de ir para a sala de jantar comer o café da manhã. O café da manhã no campo era muito simples, e já que eles já estavam familiarizados com Juno, eles não precisavam agir de modo educado demais. Juno já estava esperando por eles na sala de jantar. Depois que o grupo se sentou, Juno sorriu para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, você deve se preparar. Nós estaremos partindo para a Montanha dos Anões hoje. Zhao Ai olhou fixamente, então ele assentiu e disse: Tudo bem. Na verdade, não preciso preparar nada. Eu estou pronto para ir a qualquer hora. Para ser honesto, ele na verdade, não estava pensando sobre deixar essa vida na aldeia. Ele estava se divertindo aqui. Os 5 dias que Zhao Ai gastou aqui foram os mais confortáveis que ele teve no último ano. Parecia muito com umas férias, fazendo Zhao Ai muito relutante em partir. Mas ao que parece, suas férias terminaram. Viver em outro mundo. Capítulo 566. Parado no convés do Aven, a expressão facial de Juno era muito calma enquanto Zhao Ai estava ali parado do seu lado. Eles agora estavam navegando de volta para o rio do Cavalo de Guerra de Ferro. O navio de 5 mastros da família Uricane tinha recebido alguns danos na luta, então agora estava sob reparo. Portanto, quando eles partiram dessa vez, eles usaram o navio de Zhao Ai. O rio do Cavalo de Guerra de Ferro não apenas atravessou o Império Buda inteiro, também era bastante fundo e muito largo.
O rio era uma importante linha da vida para a prosperidade do Império Buda. O fim do rio era um local não muito longe da Montanha dos Anões. Isso era muito conveniente para Zhao Ai, pois eles estavam agora indo na direção dos anões. Eles estavam velejando por 4 dias depois que eles partiram do território da família Urikane. Em cerca de 3 dias, eles deveriam chegar no final do rio. Enquanto olhava para o cenário do rio, Juno suspirou e disse: faz muitos anos desde que eu deixei o território. Eu não sei como aqueles velhos companheiros estão indo. Pequeno Ai, essa viagem até os anões, eu só posso ser responsável por introduzir você a eles. Você deve saber que os anões são muito teimosos. Se eles decidirem não trocar com você, então nenhuma palavra pode mudar suas mentes. Certo? Que tipo de coisas você pretende trocar com eles? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: eles são anões. Naturalmente eu quero materiais de metal. Eu pretendo trocá-los por bebida. Juno olhou fixamente, então ele riu e disse: bom, essa é uma boa ideia. Aqueles companheiros realmente amam beber. Se você lhes der ótimos vinhos, eles certamente fariam negócios com você. Certo? Que bebida você está vendendo? É kumis? A melhor bebida vendida por Zhao Ai também era conhecida por Juno. Zhao Ai sorriu e disse: sim, mas eu pretendo trocá-los com um kumis de alta qualidade. Juno sorriu e disse: isso é bom. Não tem negócio melhor com os anões do que álcool. Eu também experimentei seu kumis, eles são muito bons. Especialmente o de alta qualidade, é perfumado. O kumis de alta qualidade que Juno mencionou era na verdade o kumis feito do leite de vaca. Isso era porque o leite de vaca era muito suave comparado ao leite de argali, fazendo seu sabor muito melhor. Portanto, isso fazia o vinho muito melhor. É claro, os vendedores precisavam diferenciar e descrever a diferença dos dois, senão, os outros nobres não seriam capazes de dizer a diferença. Zhao Ai sorriu e disse: vovô Juno, se você gosta, eu tenho um lote para te dar. De qualquer forma, aqueles são meus produtos. Eu lhes dar não seria grande coisa. Juno sorriu e disse: tudo bem, depois que nós voltarmos, você deixa um pouco para trás. Por enquanto, eu descobri outros vinhos bastante saborosos. Eu devo dizer, pequeno Ai, você tem vivido uma ótima vida a bordo do seu navio. Zhao Ai sorriu e disse: eu realmente não estou tão confortável. Como você pode ver, eu sempre me movo por aí, fazendo coisas aqui e ali. Juno sorriu e disse: não precisa se subestimar, pequeno Ai, apenas deixe esse velho homem reclamar aqui um pouquinho. Certo, os anões geralmente são boas pessoas. Mas não vá enganá-los, se eles descobrirem, eles não seriam capazes de deixar ir tão facilmente. Zhao Ai sorriu e disse: tenho certeza, eu já sei disso. Eu entendo bastante a sua personalidade, afinal de contas, eles parecem ser como os homens-fera. Juno sorriu e disse: tudo bem, seja bom. Também, anões podem fazer piadas, você pode mesmo provocá-los sobre seu peso, e eles nunca ficarão nervosos. No entanto, se você disser algo ruim sobre seus materiais de metal, eles imediatamente ficarão furiosos. Fazer isso não é uma boa ideia. Zhao Ai assentiu: certo, eu vou lembrar disso. Eu certamente vou observar minha boca. De fato, muitos desses minérios de ferro seriam fornecidos aos homens-fera. Se não fosse por suas necessidades por armas, eu não estaria vindo aqui. Juno assentiu. A razão do porquê ele lembrou Zhao Ai sobre esse ponto era porque ele temia que Zhao Ai minaria o preço intencionalmente dizendo que os produtos dos anões não são bons. Se isso acontecer, Zhao Ai definitivamente estaria ofendendo a raça anã inteira. No entanto, quando Juno viu que Zhao Ai queria conseguir a maioria desses materiais de ferro para os homens-fera, ele imediatamente ficou curioso. O kumis que Zhao Ai estava vendendo definitivamente estava relacionado aos homens-fera. O que deixou as pessoas confusas era que o kumis que Zhao Ai vendeu era muito melhor do que daqueles homens-fera. Essa realmente era uma coisa peculiar. Juno olhou para Zhao Ai e disse: você tem um bom relacionamento com os homens-fera? Zhao Ai sorriu e disse: eu sou amigo das raças do cachorro e bovino. Eu tenho um bom relacionamento com os ursos negros e eu também tenho alguns negócios com os águias recentemente. Quanto às outras raças, eu não tive muito contato com eles. Juno assentiu, então ele sorriu fracamente e disse: a Igreja Radiante acabou de cometer um grande erro no Império Axu.
Esse assunto tem algo a ver com você? Zhao A encarou. Então ele balançou sua cabeça e disse, eu não. Eu só recebi rumores sobre o assunto com a Igreja Radiante e o Império Aksu. Eu não sei nada de específico. Você deve saber que eu e a Igreja Radiante realmente não olhamos olho a olho. Então é bastante impossível para eu saber sobre seus assuntos. Meus batedores não têm atividades sobrenaturais para saber sobre os seus planos secretos. Também como poderia a Igreja Radiante deixar pessoas não confiáveis saber sobre coisas específicas? Juno assentiu, ele acreditava nas palavras de Zhao Ai. A Igreja Radiante colocou grande importância nesse assunto, senão eles não teriam enviado um arcebispo de veste vermelha para gerenciar sua operação. No entanto, essa derrota ainda confundiu muitas pessoas. Ninguém sabia como os Homens-Fera descobriram sobre o plano da Igreja Radiante, fazendo a Igreja perder muito. Mesmo que o continente estivesse confuso, não haviam muitas pessoas que suspeitavam de Zhao Ai. O continente sabia sobre a inimizade entre Zhao Ai e a Igreja Radiante. A Igreja Radiante naturalmente sabia sobre isso, então eles deveriam estar em alerta contra Zhao Ai. Ao mesmo tempo, a família Buda também era uma família emergente. Seu antecedente era insuficiente. Além disso, Zhao Ai também tinha um desentendimento com o Império Aksu inteiro. Quase nenhuma família no Império Aksu estava do seu lado. Embora seu relacionamento com a família Ix e a família Purcell fosse bom, a família Ixa já havia desaparecido antes do ataque dos Homens-Fera, enquanto o Ducado de Purcell foi transformado em patas sacrificiais pela Igreja Radiante. Portanto, não haveria maneiras para Zhao Ai descobrir sobre algo. Por causa disso, depois da guerra, não importa quão estranha a derrota da Igreja Radiante tenha sido, ninguém tinha pensamentos de que Zhao Ai tivesse a mão no fim da Igreja. Quando resumido as razões da sua falha, embora a Igreja Radiante tenha transformado seus arranjos internos e externos do avesso, eles ainda não colocaram nenhuma suspeita em Zhao Ai. Nas suas mentes, mesmo se a família Buda fosse forte, o aspecto na sua coleta de informação ainda era muito fraco. Era impossível para o pessoal do continente até mesmo elaborar a existência do espaço. Eles ainda estavam presos no pensamento sobre os modos normais de coleta de informação. Mas ainda, a questão de Juno fez Zhao Ai romper em suor frio. Era ótimo que eles tinham preparado uma desculpa para isso. Ele não queria que nenhuma pessoa soubesse que ele tinha usado os Homens-Fera para lidar com a Igreja Radiante. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. O pessoal do continente pode estar repelindo a Igreja Radiante, mas eles ainda pensam neles como companheiros humanos. Se eles descobrirem que Zhao Ai ficou do lado dos Homens-Fera com o objetivo de dar um golpe na Igreja Radiante, então eles podem tornar Zhao Ai no inimigo número 1 dos humanos. Também era bom que haviam somente algumas pessoas que soubessem sobre a mão de Zhao Ai no assunto. A população geral só acreditava que havia uma pessoa misteriosa que os ajudou. Afinal, quando Zhao Ai visitou o acampamento dos Homens-Fera, ele vestiu o disfarce de outra pessoa. Se houvessem pessoas suspeitas, então pode ser o Engravedark. Essa organização era muito misteriosa. Além disso, eles queriam subverter o continente Ark. Tais assuntos eram o que eles podem possivelmente fazer. Juno apenas tinha desabafado essa questão para fora sem pensar e não levou ao coração. Mas mesmo se Zhao Ai lhe dissesse que ele usou os Homens-Fera contra a Igreja Radiante, ele ainda não diria nada. Afinal, se os Homens-Fera fossem atacar o Império Aksu, eles estariam dando um grande golpe na Igreja Radiante. E com seu ataque recente na sua neta, Kristen, Juno estava ainda menos solidário para com a Igreja. Juno tinha muitos filhos, mas o que lhe favoreceu mais era o pai de Kristen. Ele já definiu em seu coração inteiro o pai de Kristen como o futuro patriarca da família. No entanto, a pessoa que Juno mais amou era Kristen. Portanto, a Igreja Radiante atacando Kristen tinha conseguido tocar na linha de fundo de Juno. A família Hurricane eram pessoas de boa natureza, mas isso não significa que eles apenas ficariam quietos. Nos seus primeiros anos, a razão do porquê a família Hurricane foi capaz de manter seu território foi porque eles também revidaram. Se a família Hurricane se mobilizasse completamente dessa vez, seu poder não seria pior do que outras velhas famílias milenares. Eles nem estavam atrás em termos de sua riqueza. Foi só por causa da sua doutrina ancestral que eles mantiveram esse tipo de vida. De fato, mesmo se Juno disser que não era hora de enfrentar a Igreja Radiante,
Ele já tinha enviado algumas pessoas na direção das igrejas da Igreja Radiante dentro do Império Buda. Ninguém da Igreja Radiante foi poupado. Ser uma boa pessoa não significa que você não tem nenhum temperamento. Se pessoas golpearem seu rosto esquerdo, você retruca e golpeia o seu direito. Se alguém não lutar de volta, significa que você não tem grandes valores. Também significa que você não tem espinha dorsal. A razão do porquê Juno disse a Zhao Ai que ele não queria se mover contra a Igreja Radiante era porque ele não queria que Zhao Ai soubesse. Juno sabia sobre quão grande era a inimizade de Zhao Ai com a Igreja Radiante. Se Juno dissesse a Zhao Ai, então era inevitável que Zhao Ai ajudasse, elevando o assunto para outro nível. No caso atual, o assunto ainda estava sob o controle de Juno. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.